aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Gabi, e se você ler o título desse vídeo, você sabe do que eu vim falar hoje. Então, depois de muito tempo sem postar vídeo aqui no canal, eu finalmente voltei, e como vocês podem ver aí pelo título, esse vídeo aqui é uma atualização das leituras que eu fiz, não até agora, porque seriam muitos livros para eu falar e o vídeo ficaria muito comprido. Então vou falar das leituras que eu fiz no mês de maio, junho e julho, beleza? No final, que nesses meses, eu acabei lendo muito livro bom mesmo, teve um monte de livros 5 estrelas, vocês vão ver aqui. E eu também li muitos e-books, então não vou ter muito livro físico aqui para mostrar. Mas, enfim, vamos começar. Lá, na primeira metade do mês, eu li um conto da Aya, que no caso já saiu até vlog aqui no canal, eu vou deixar algum card aqui em cima indicando vocês para esse vídeo. No caso aqui, nesse livro, a gente vai acompanhar uma realidade em que os Estados Unidos virou meio que um Talibã gospel. Meu Deus do céu. Enfim, acontece que aqui nos Estados Unidos, anos atrás, ou pouco tempo atrás, na realidade, acho que uns 2, 3 anos, aqui da onde se passa a história desse livro, ocorreu uma revolução religiosa e que tiravam muitos direitos das pessoas no geral, mas principalmente das mulheres. Mulheres já não têm mais direito de ter nenhuma propriedade, elas já não são mais consideradas como cidadãs e sim objetos. E também o país está passando por uma crise de natalidade. Logo, as mulheres que ainda são férteis, elas são obrigadas a terem relações sexuais com comandantes de alta patente desse governo para tentar engravidar e ter filhos. E a nossa protagonista, ela é uma dessas mulheres que ainda é fértil, uma das aias, e a gente vai acompanhar aqui a história dela. E, enfim, é muito interessante. Se você quiser saber mais da história, você pode ir no meu vlog, que eu falei mais dessa leitura. Esse livro aqui, eu dei 5 estrelas para ele. Ele é bem pesadinho, ele é um livro lento de se ler também. Ele te assusta bastante, principalmente se você é mulher, você lendo isso, te dá muito medo, porque você percebe como a vida delas era exatamente igual à nossa, hoje em dia, e em questão de poucos anos teve uma revolução e tudo ruiu, sabe? Então é muito assustador você ler isso, mas também é muito interessante, então eu indico, tá? Livro muito bom esse aqui. Gente, no final que eu nem comentei aqui do meu cabelo, né? Vi de novo, mas o cabelo diferente. Enfim, só isso que tenho aqui pra falar pra vocês, tá? Lindíssimo. Depois do conto da Aya, eu li Feita de Fumacioso, que, assim, virou um dos meus livros favoritos da vida. Também dei 5 estrelas pra ele. E, enfim, ele é maravilhoso, maravilhoso. Também tem um vídeo, um vlog que eu fiz dele. No caso, tá junto com o conto da Aya. Então, só clicar aqui nos cards que vai te direcionar para esse vídeo. E, Feita de Fumaciosa, a gente vai acompanhar a Carol, que no caso é a nossa protagonista. E ela viveu e foi criada por quimeras, que são uma espécie de demônio, enfim, de um outro mundo, eles são demônios. E ela foi criada lá por eles, só que ela também vivia aqui no nosso mundo normal dos humanos. E ela realiza algumas missões para eles conforme eles pedem. Só que do nada aparecem alguns anjos, os serafins, aqui nessa história, eles são inimigos mortais das quimeras. E um anjo em especial, ele vai chamar muita atenção da Carol, e os dois vão acabar se envolvendo ali. E a Carol, ela fica numa situação difícil, porque a família dela e esse carinha, eles são inimigos, só que ele não é tão ruim quanto todos os outros parecem. Então, é uma situação muito complicada, muito delicada, mas é muito maravilhoso de se ler, tá? Tem cenas de ação, tem poderes e, enfim, tudo do bom e do melhor. Logo em seguida, eu também li outro livro da mesma autora, Laini Taylor,
que foi A Musa dos Pesadelos, o segundo livro da duologia do Um Estranho Sonhador, e com isso eu fechei essa série. E, meu Deus, tudo que eu posso dizer é que esse segundo livro, ele foi melhor do que o primeiro, tá? Aqui a gente vai continuar acompanhando a história do Laszlo e dos outros personagens que a gente já conheceu na primeira história. E a gente vai continuar exatamente de onde parou o primeiro livro. Então não posso entrar em muitos detalhes, só posso dizer que essa história ela é maravilhosa, tá? Não tem vlog, porque enfim, eu estava sem postar nada nesses últimos meses. Mas, enfim, é muito bom. Vocês sinceramente deviam dar uma chance, tá, para esse livro, porque ele é maravilhoso. Depois disso, lá no início de junho, eu li Kuroshitsuji, o volume 30 do mangá. E, no caso, eu tenho ele físico aqui, mas eu não peguei porque eu tô com preguiça, ele tá muito no alto, então fiquem com a foto dele aqui. E, no caso, volume 30 dessa história que a gente acompanha o Ciel, que é um lord inglês, só que ele tem 13 anos, ele é órfão. Então, muito cedo, os pais dele morreu e ele precisou herdar toda a fortuna e as responsabilidades sobre o nome dessa família. E, no caso, o Sebastian, que é o mordomo dele, é um demônio. E os dois têm um pacto que, no caso, o Ciel ele quer vingança pelas pessoas que mataram os pais dele. E, enfim, aí a gente vai acompanhando a história e é muito bacana, tá? Tem alguns momentos pesadinhos? Tem alguns momentos pesadinhos, mas geralmente é mais leve, é mais descontração, tem muita cena de ação, tem muito fanservice, se você gosta de homens bonitos e de mulheres também, tá? Tem para todos os gostos, para todos os gostos. E, enfim, é isso. Não tem muito o que falar, né? É um mangá, já tá no volume 30. Se for falar muito, dá spoiler. Logo em seguida, eu li Cujo, do Stephen King. O que falar sobre esse livro? Eu gostei, mas eu meio que não gostei também. Eu dei 3,5 estrelas. Isso não é uma nota ruim, mas também não é uma nota tão boa. O King ele já escreveu livros muito melhores do que esse. E, enfim, aqui no caso, a gente vai acompanhar a história de uma família que se mudou para o Maine, como quase todas as histórias do King se passam no Maine. No caso aqui dessa família, o marido e a mulher eles estão passando por um momento complicado no casamento deles. E eles têm um filhinho que é pequenininho, deve ter uns 4 anos, o Dani. E o Dani, ele começa a ter pesadelos à noite de que um monstro, ele abre a porta do closet dele e caminha até perto da cama dele e fica falando com ele durante a noite. Só que esses pesadelos, eles são muito reais. E, inclusive, até os pais dele começam a perceber que realmente tem alguma coisa estranha, porque eles trancam a porta à noite e a porta amanhece destrancada, entreaberta de manhã. E o Dani não teria chave para abrir. Enfim, algumas dessas coisas assim típicas de livro de terror. Só que esse não é o foco. O foco, no caso, é o Cujo, que é o cachorro de um mecânico da cidade, que ele pega raiva e no final ele faz um estrago danado na história e em vários personagens. E os nossos protagonistas fazem parte desses personagens que vão sofrer muito com esse cachorro. Enfim, eu não vou entrar em maiores detalhes aqui da história, mas tem alguns pontos que eu gostaria de levantar aqui para meio que explicar o porquê dessa minha nota baixa. Não tão baixa assim, né? Mas principalmente porque na história tiveram muitas coisas convenientes. Ou melhor, convenientes para melar tudo pra cima dos nossos personagens. Coisas assim que são surreais, sabe? Surreais. Coisas que não fazem nem sentido. A mulher, a protagonista feminina, ela faz várias cagadas, várias burrices, sem motivo aparente, além de criar um caos gigantesco para a história continuar rolando. E além de vários outros inconvenientes para os nossos personagens, mas muito conveniente para a história,
vários desencontros que só vão piorando a situação dos nossos personagens principais. Também tem a parte do Frank Dodge, que no caso começa o livro com um prólogo citando um policial que vivia lá na cidade, acho que uns 10 anos atrás, e que ele era um criminoso em série, ele sequestrava e matava criancinhas, só que ele foi morto também há anos atrás, e começou sendo citado sobre ele. E depois, essa história do closet também tinha algumas referências de que poderia ser o espírito do Frank Dodge, só que isso não interfere em nada para a história, não ajuda, não, sabe? Não edifica em nada a nossa história. Então eu não entendi por que teve essas menções do Frank Dodge. Talvez o King devesse deixado a história desse policial para um outro livro, porque ficou meio que perdido na história. O Closet também, que teve um enfoque muito grande no início, no final, pra nada, sabe? Não teve explicação nenhuma do Frank Dodge, não teve explicação nenhuma do Closet, não teve resolução nenhuma também, só ficou em aberto pra... Enfim, ficou em aberto pra nossa imaginação. Ou pra imaginação de quem se lembrar, porque da metade pro final do livro, isso não é nem citado mais. Então, foram algumas coisas que me incomodaram, assim, sabe? Situações um pouco forçadas para gerar caos na história e raiva no leitor. E essas menções, essas construções que o autor levou até que bastante tempo construindo para no final não dar em nada. Foi um pouco decepcionante. Eu acabei de ver que na primeira gravação que eu fiz dessa parte, acabou dando algumas bugadas, então resolvi regravar ela, tá? Ah, o próximo livro que a gente vai falar aqui, no caso, foi Heart Bones, que eu li logo em seguida, né? E no caso, esse é um livro da Colleen Hoover, é um dos últimos lançamentos dela. Saiu aqui no Brasil com o nome de alguma coisa do nosso verão, ou depois desse verão. Vou deixar a capinha dele por aqui também, tá? A versão brasileira, mas que eu li foi nessa versão aqui americana. No caso, aqui a gente vai acompanhar, no caso aqui a gente vai acompanhar a nossa protagonista, que eu já não lembro mais o nome. Eu lembro das histórias todas dos livros, mas não lembro dos nomes. E aqui a gente vai acompanhar a nossa protagonista, que, se eu não me engano, ela tem 19 anos, 18. E, no caso, ela vive com a mãe dela. E as duas vivem num estado de extrema pobreza, nível até de passar fome, de precisar catar comida no lixo. E a mãe dela, para piorar a situação, ela é uma viciada em drogas. E o nosso livro ele começa no exato instante em que a protagonista ela volta para casa do trabalho e ela encontra a mãe dela morta por overdose no sofá da casa dela. No caso, isso era no início das férias de verão dela e ela tinha conseguido uma bolsa para uma universidade muito boa, só que as aulas só iriam começar depois das férias de verão. Só que o inquilino delas, muito babaca, assim que descobriu que a mãe dela morreu, pensou: ah, essa daí não vai ter mais como pagar pela casa, então ele despejou ela. E, no caso, ela se viu obrigada a ir atrás do pai dela, que no caso ela já não via há uns anos. O pai e a mãe dela nunca foram casados e ele, inclusive, nunca teve muito contato, assim, com ela, né? Ela ia visitar ele algumas vezes por ano, mas ela é uma pessoa muito fechada. Então, ela não se abria nem com o pai dela, então ele não sabia da situação de difícil que ela vivia com a mãe dela. E esse pai, ele vive em condições muito melhores do que ela, no caso, e até meio que rico. E então ela se vê obrigada a ir atrás dele para conseguir um lugar para ficar, pelo menos durante essas férias de verão, antes dela ir para a faculdade. Só que chegando lá, ela descobre que ele tá casado agora com uma outra mulher e tem uma outra família, né?
ela vai ter que se adaptar nesse novo ambiente, completamente diferente de tudo que ela conhece, do lugar onde ela cresceu. E ela vai ter que conviver com essas outras pessoas, mesmo ela não gostando muito disso. E nesse local ela também vai conhecer um outro garoto, que no caso ela vai acabar se envolvendo com ele é todo misterioso. Enfim, é um livro muito bom, tá? E eu indico vocês a lerem. Se vocês ainda não leram nenhum livro da Colleen Hoover, ou se vocês leem os livros dela e ainda não leram esse, fica aqui a indicação. Também fica aqui o aviso de que esse livro tem alguns gatilhos, tá? Dá pra vocês pesquisarem antes de irem ler. E no caso, ele também me fez chorar muito no final dele, tá? O final do livro me quebrou completamente. Então, se você também gosta de um livrinho pra chorar, essa aqui também é uma ótima indicação. Então, fica aqui a dica, tá? Vão atrás de ler Heart Bones. É maravilhoso, é um dos meus livros favoritos da autora atualmente. Muito bom mesmo. Eu acho que poderia facilmente ser o meu favorito. Eu acho que só fica atrás de Verity. Enfim, galera, o vídeo foi esse. Acabou sendo um pouquinho corrido aqui. Não consegui falar de todas as leituras que eu fiz até o momento atual, mas é porque eu acabei deixando acumular muito e eu não quero ficar fazendo vídeo muito comprido aqui pro canal. Então é isso, eu já vou estar encerrando por aqui. Eu vou trazer um outro vídeo de atualizações de leitura muito em breve. E a minha câmera, ela acabando a bateria, então precisei trocar. O áudio, eu acho que ele vai ficar meio ruinzinho, tá? Mas como é só a finalização do vídeo, vamos seguir assim, tá? Como eu estava dizendo, se você gosta desse tipo de vídeo, se você se interessa por vídeos sobre livros, sobre literatura, eu indico vocês a se inscreverem aqui no canal e darem uma chance para essa nova criadora de conteúdo. Também peço para vocês lembrarem de deixarem um like aí nos vídeos, isso ajuda bastante. E se vocês quiserem comentar sobre alguma dessas minhas leituras ou fazer alguma indicação de outros livros para eu ler também, deixa aí nos comentários também, eu leio todos eles. E, enfim, é isso. Fico muito feliz se você assistiu o vídeo até aqui. Eu espero ver você no próximo vídeo também. Então, é isso, pessoal. Tchau, tchau!